Caros amigos e amigas, família abençoada, paz e bem. Dia 10 de fevereiro, terça-feira, o Evangelho está em Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Eu te convido a chamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Na comunhão, Jesus se dá no pão, no cordeiro imolado é refeição. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, vias de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas com o coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, vias de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Jesus está pegando pesado. Temos que limpar o copo por dentro. Jesus está falando fortemente para você. Para você que gosta. Eu vou começar logo atacando aquela galera que vai para a igreja e tchá, e lencinho, e isso e aquilo. Me perdoe, mas tem que falar. Que se preocupa com a vela do altar, que se preocupa se o padre não entrou com a coisa certa, que está virada do avesso, que o coroinha fez isso de errado, que isso, que aquilo. Passa a missa toda procurando um defeito no missal daquela coisa, mas não se preocupa com o essencial que é aqui dentro. Aqui dentro está podre, está imundo, está sujo. E Jesus está te convidando hoje nesse evangelho. Jesus está dizendo: olha para dentro do teu copo, por fora, purificar o teu coração. Vocês fazem isso, mas vocês estão cheios de maldade, de corrupção. Jesus não criticou somente a tradição, e sim a hipocrisia, porque existem tradições bonitas que são bíblicas e que nós podemos seguir.
e que podemos seguir e viver dignamente, felizmente. Corban, essa palavra hebraica significa a oferta consagrada a Deus na prática. Meus amados, a religião é bonita, a oração é bonita, a fidelidade é bonita, mas de nada isso adianta se você não tem caridade, se você não tem a conversão que está aqui dentro do teu coração. Como é que está a conversão dentro do teu coração? Tem gente que se incomoda até com a minha fala aqui, que fica analisando como eu estou falando. Já eu não ligo, mas tem gente que tira graça conforme eu falo, se eu estou falando algumas palavras erradas. Essa pessoa, ela não está olhando para dentro dela, ela está só procurando defeito no outro. A religião não pode ser levada por este lado. O pecado não está na tradição, mas em usá-la para desobedecer a Deus sobre aparência de piedade. Tem muita gente que se esconde atrás dos seus conhecimentos, se esconde atrás disso que eu acabei de dizer, vive olhando o erro dos outros, vive olhando o erro do padre, vive olhando o erro da irmã, vive olhando o erro disso, daquilo, mas não olha para dentro de si, que está podre. Mesma coisa eu aqui, não adianta eu vir aqui falar bacana e tal, e isso e aquilo, se o meu coração está podre. Se nós não nos convertermos, se nós não nos curar a alma. E Jesus está chamando a gente, chamando a atenção para isso, para que nós possamos curar primeiramente a nossa alma. Quem observa normas negligencia o amor. Geralmente é isso. Quem muito observa normas, isso, aquilo, está negligenciando o amor. Está pecando contra Deus. Não se usa a lei como instrumento de opressão, que era isso que os fariseus e os doutores da lei faziam antigamente. Eles distorciam para oprimir o povo. E foi isso que Jesus veio e usou o quarto mandamento. Qual foi o quarto mandamento? Honrar teu pai e tua mãe. 3 coisas que nós podemos observar no evangelho de hoje. É o coração, o verdadeiro lugar da pureza. Segundo, obedecer a Deus inclui o quê? Honrar pai e mãe. Terceiro, praticar justiça. Tradição é sagrado, mas não pode ser usado para oprimir. Nem todos compreenderam Jesus. Nem todos compreenderam Jesus. O Evangelho diz aqui, nem todos compreenderam Jesus, fariseus e os mestres da lei. No versículo 4, ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Eles estavam preocupados com a questão de lavar as mãos. Uma questão boba. Uma preocupação que a gente para assim. Você se preocupa com a exterioridade, né? O que seria essa exterioridade? São as leis, os costumes,
Ou você está preocupado com o amor que você precisa ter a Deus e também ao próximo? Ou você se preocupa com essas leis? Temos que interiormente, meus irmãos, humildade no coração. Dentro do nosso interior, temos que ter humildade do nosso coração, amor a Deus, temor a Deus, que essas são as virtudes que são importantes para mim e para você. Devemos ter o temor a Deus, o medo no coração de ofender o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele põe o 4º mandamento: honrar teu pai e tua mãe. Você que reclama de tudo dentro da igreja, olhe para dentro do seu coração e faça essa pergunta: como é que você está? Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.